Jó, gente. Jó. Capítulo 1, gente. Ah, tá. Não, quanto? Eu achava que era tinha mais Amém. João 1,15. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Agora a gente vai ler lá em 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. João. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodeares a terra e passastes por ela. E disse o Senhor: Satanás, observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó, Deus, a debalde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra. Agora vamos lá no capítulo 2, 7, para encerrar. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém? Amém. Bom, o que a Bíblia nos apresenta sobre Jó é que Jó ele foi um homem temente a Deus e obediente e se desviava do mal, ou seja, ele saía de perto de presenças malignas que não trariam boas influências. Mas, quando Satanás chegou a Jesus e seus discípulos, Jesus perguntou: Por que tu andastes aqui? E Satanás respondeu: Estava rodeando a terra. Então, Deus aproveitou e falou sobre Jó. Jó era um homem muito temente, que não havia ninguém igual a ele. E aí, Deus, ele deu a permissão de Satanás tirar tudo dele. Jó tinha fazenda, Jó era rico, Jó tinha comida na mesa, Jó tinha filhos bonitos, tinha casa, tinha tudo. E aí, Deus, para provar a fé de Jó, ele simplesmente falou para Satanás que ele podia tirar tudo dele, menos uma única coisa: a vida. E aí, Satanás obedeceu a Deus. Então, a primeira coisa que Satanás tirou da vida de Jó foi todos os seus pertences e riquezas. Na Bíblia diz que Jó era muito rico e que tinha muitos pertences bons. E aí, Satanás foi e tirou tudo dele. Logo depois, ele também tirou seus filhos e ceifou a vida deles. Matou cada um de seus filhos. Logo depois, a Bíblia também fala e confirma que Satanás também derrubou a casa de Jó. Ela desabou. Na Bíblia fala que Satanás ele tirou tudo menos a vida. Ou seja, além disso, ele também, na Bíblia fala que ele pegou uma chaga maligna.
ou seja, da planta do pé da cabeça, do pé até a cabeça. Então, isso era uma doença que Satanás deu. E isso tudo era para Deus provar a fé de Jó. E mesmo com todas essas perdas que Jó teve, ele ainda assim era fiel e temente a Deus. Então, ele pegou uma doença que ele se coçava todo. Ele ficava se coçando todo, coça aqui, coça o pé, coça a cabeça. E aí, essa doença era tão maligna que a ponta das unhas de sua mão caíram. E aí ele ficou sem as unhas. Por quê? Porque Deus falou que podia tirar tudo. E isso foi bom porque ele provou a fé de Jó. Porque na Bíblia fala que não havia ninguém como Jó, porque ele era temente a Deus e se desviava do mal. Então, ele pode ter perdido tudo. Ele pode ter perdido a casa, pode ter perdido a família, pode ter perdido os bens, pode ter perdido tudo. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé que ele teve em Jesus. Então, nesse momento todo, ele teve fé em Jesus. Então, ele orou, ele jejuou, entendeu? E mesmo assim não melhorava. Então, Satanás, ele continuava tirando e continuava jogando maldições para Jó. Então, ele perdeu a família, ele tinha casa, ele tinha pertences, ele tinha riqueza, ele tinha filhos, ele tinha uma fazenda, tinha saúde, e Satanás tirou tudo. Tirou a família, tirou a casa, tirou tudo. E ele, mesmo com tudo isso perdido, ele ainda assim provou que mesmo sem nada, ele ainda assim adorava. Ou seja, mesmo você sem nada, mesmo você sem casa, mesmo você sem família, você não pode perder a fé que você tem. Porque Deus diz: bem-aventurados os humildes de coração, pois herdarão o reino de Deus. Então, mesmo com tudo isso, ele era fiel a Deus. Então, logo depois que ele provou essa fé toda durante todo esse tempo, Deus falou: realmente, você é fiel a mim. E logo depois disso, ele deu tudo de novo. Deu riqueza, deu bens em todo. Ele deu bens, casa, deu tudo que ele tinha. Porque ele provou que Jó realmente era um homem que se desviava do mal. E que realmente ele tinha muita fé. Por quê? Então Deus ele deu, o filho dele deu, o filho dele de novo? Não. Sim. São os mesmos filhos. Deus reviveu tudo. Deus deu casa, Deus deu comida, Deus deu saúde, Deus deu família, Deus deu tudo. Por quê? Deus reviveu o filho dele? Sim. Não basicamente. Gente, como assim? Ele tinha um fala que nós falamos, não reviver. É porque quando Deus quis provar a fé de Jó, tirando tudo que ele tinha, ele realmente viu que Jó era fiel e retribuiu, colocando tudo que ele tinha perdido. Riquezas, pertences e tudo mais. E aí depois ele falou para Jó: Jó, você realmente é fiel a mim. Porque mesmo ele perdendo tudo, ele continuava sendo fiel. Então mesmo que a gente perca casa, mesmo que a gente perca famílias, mesmo que a gente perca pertences, a gente não pode deixar de adorar. Entendeu? Porque se uma alma se rendeu, se uma alma que se rende a Deus vale mais que o mundo, imagina se você for fiel a sua vida inteira mesmo sem nada. Então, o Jó nos ensina que nós devemos ser fiéis a todo mundo. A gente deve ser fiel aqui, a gente deve ser fiel recentemente. Ele vai contar um testemunho que ainda perdeu algo que deixou ele triste. Bom, recentemente eu perdi um animal de estimação, porque ele morreu envenenado, certo? E aí eu fiquei muito triste. Ela morreu quarta-feira. E aí eu fiquei muito triste e muito abalado com a perda dela, porque era um animalzinho
vivendo. Por exemplo, eu estou aqui hoje, mas eu ainda assim fico um pouco abalado, mas eu continuo. E isso que aconteceu em Jó. Jó ficou abalado, Jó ficou triste porque perdeu tudo, mas mesmo assim, a única coisa que ele não perdeu foi a fé de Jesus que ele tem nele. E essa fé é imensa, essa fé. E nós devemos ter essa mesma fé que Jó teve hoje em dia, porque hoje em dia a gente realmente precisa dessa fé. A gente tem que pregar o Evangelho a todo mundo, a todo culto, para que elas também possam ser salvas e libertas de todo mal. Porque diz na Bíblia que Jó se desviava de todos os maus. Ele se desviava de aparências malignas, de influências ruins, e por isso ele andava sempre no caminho certo. Então nós devemos andar no caminho de Jó, sempre fiel a Deus e sempre orando, jejuando e praticando as coisas. Então, o que a gente aprendeu hoje? O que vocês Fala pra mim, aprenderam o que hoje, vocês gente? aprenderam hoje? O que O que vocês vocês aprenderam? aprenderam hoje? Sobre a fé de Jó. Isso. Então quer dizer então que Jó tinha o quê? Jó tinha casa, família, dinheiro. Satanás foi e tirou tudo. Tirou casa também. Menos a vida de Jó. E mesmo com tudo isso perdido, Jó continuava fiel. E o que Deus fez depois? Ele contribuiu em dobro. Ele distribuiu em dobro, como Não, eu perguntei. Então, Jó foi o de Deus? ele era um servo. Ele foi o servo Um servo muito fiel. foi mais fiel a Deus. Foi Jó? Alguns também são muito fiéis, mas Jó também é um bom exemplo disso. Então, o que nós devemos aprender hoje? Que nós devemos ser fiel a todo custo, mesmo perdendo tudo, certo? Temos enfermos, né? Às vezes tem que ser Às vezes tem enfermidade, né? E nós também devemos orar também, né? Para que Deus possa abençoar. Então, essa foi a minha palavra de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Sobre a fé de Jó e que vocês também possam ser assim, entendeu? Vamos orar?